Se não me dá 10 reais, eu vou te quebrar sua véia. Ele batia e humilhava a sua própria mãe por ser pobre, mas a Virgem Maria deu uma lição e o ensinou o que é o amor de uma mãe. Inscreva-se no canal e ative o sino. A chuva batia no telhado de compensado como se o céu estivesse chorando junto. Pingos grossos caíam dentro do barraco, formando poças no chão de terra batida. Dona Teresa colocava baldes embaixo das goteiras, um por um, com as mãos tremendo de cansaço. 62 anos pesavam nos ombros curvados, nos joelhos que doíam ao amanhecer, nas costas marcadas por anos de trabalho duro. Ela limpava 3 casas por semana, acordava às 4 da manhã, tomava um café ralo e saía ainda no escuro, com a sacola de pano pendurada no ombro. Dentro dela, um pedaço de sabão, 2 panos velhos e uma garrafa de água. Nada mais. Dona Teresa não pedia nada para ninguém, nunca pediu, apenas trabalhava, calada, com a dignidade de quem sabia o valor do próprio suor. Mas nas noites silenciosas, quando a cidade dormia e o barraco esfriava, ela olhava para a foto desbotada na parede. Um menino de 7 anos, de bermuda remendada e sorriso largo, abraçado nela. Rafael, seu único filho. O menino que ela criou sozinha depois que o marido morreu num acidente de obra. O menino que ela alimentou com o pouco que tinha, que vestiu com roupas costuradas à mão, que embalou nas noites de febre alta cantando cantigas de ninar. Rafael agora tinha 28 anos, morava na capital, num apartamento com piso de porcelanato e varanda de vidro. Gerente comercial de uma empresa grande, andava de carro importado, usava relógio caro no pulso e postava fotos em restaurantes chiques nas redes sociais. Sorria para a câmera com dentes brancos e roupa de grife, ao lado de amigos que nunca conheceram fome. Mas quando Teresa ligava, ele desligava na cara dela. Quando ela mandava mensagem pedindo ajuda para comprar remédio para a pressão alta, ele bloqueava o número. E quando ela, com o coração apertado e os olhos cheios de esperança, pegava 2 ônibus e batia na porta do apartamento dele, Rafael abria a porta apenas para gritar: "Você me envergonha! Olha como você é velha, feia e miserável! Vá embora antes que alguém te veja aqui!" Teresa voltava para casa com as pernas bambas, com a alma rasgada, com as mãos tremendo. Sentava no banquinho de madeira do lado de fora do barraco e chorava baixinho, para que os vizinhos não ouvissem. Chorava não pela pobreza, ela tinha feito as pazes com isso faz tempo. Chorava porque o filho que ela amava mais que a própria vida a tratava como lixo. E numa dessas noites, enquanto a chuva caía e o frio entrava pelas frestas, Dona Teresa ajoelhou no chão de terra batida, com as mãos juntas sobre o peito e sussurrou para o vazio: "Mãe do céu, se a senhora está me ouvindo, eu não aguento mais." Mas o que viria depois mudaria tudo. Rafael não foi sempre assim. Houve um tempo em que ele abraçava a mãe antes de dormir, em que dizia "te amo" sem vergonha, em que sonhava em crescer e dar uma casa boa para ela. Mas quando entrou na universidade pública, depois de tanto esforço, alguma coisa dentro dele começou a murchar. Ele olhava para os colegas de classe, filhos de médicos, advogados, empresários, e sentia vergonha da própria origem. Começou a mentir. Dizia que a mãe tinha morrido quando ele era criança. Inventava histórias sobre um pai empresário que tinha falecido num acidente de carro, deixando herança. Apagou todas as fotos antigas das redes sociais. Cortou contato com os vizinhos da periferia. Mudou o sotaque, a postura, até o jeito de rir. Rafael construiu uma vida nova em cima da mentira, e para que essa mentira sobrevivesse, ele precisava apagar Dona Teresa da sua história. Com o tempo, a frieza virou raiva. Quando ela insistia em aparecer, ele não só a enxotava, ele batia. Empurrava os ombros frágeis dela com força, gritava palavrões, batia a porta na cara dela com tanta violência que os vizinhos do prédio olhavam assustados. Uma vez, ele a empurrou para fora do elevador e Teresa caiu de joelhos no chão frio do corredor. Ficou ali chorando, com as mãos nos joelhos ralados, enquanto Rafael voltava para dentro, rindo com os amigos. "Me livrei da mendiga", ele disse, servindo vinho num copo de cristal. Os amigos riram junto, sem saber que aquela mendiga tinha vendido os poucos móveis de casa para pagar a formatura dele, que tinha passado fome para que ele comesse, que tinha costurado as roupas dele com as próprias mãos, à luz de vela, porque não tinha dinheiro para pagar energia elétrica.
A crueldade de Rafael não parou na mãe. Ele começou a tratar todo mundo com desprezo. Gritava com entregadores, humilhava funcionários da limpeza no escritório, ria de pessoas simples na rua. Uma vez, um estagiário na empresa comentou que a mãe dele trabalhava como diarista. Rafael deu uma risada alta e disse na frente de todo mundo: "Imagina ter uma mãe diarista, que vergonha, cara!" O rapaz baixou a cabeça, constrangido, e não falou mais nada o resto do dia. Rafael começou a namorar Camila, uma influenciadora digital que também vinha de família pobre, mas fingia ser de alta classe. Juntos, eles eram perfeitos, bonitos, sorridentes, cheios de poses ensaiadas. Mas por dentro, os dois eram ocos, vazios. Ele não amava Camila, ela não amava ele. Eles amavam a mentira que tinham construído juntos. E enquanto Rafael subia na carreira, acumulava seguidores e colecionava fotos em lugares caros, Dona Teresa continuava limpando o chão das casas alheias. Continuava rezando, continuava. Dona Teresa adoeceu numa terça-feira de julho. Acordou com o peito pesado, a respiração curta, o corpo frio mesmo debaixo de 3 cobertores rasgados. A vizinha, Dona Maria, bateu na porta de madeira e encontrou Teresa deitada no colchão fino, tremendo de febre. "Meu Deus, Teresa, você está ardendo em febre!" A vizinha correu para chamar ajuda. 2 horas depois, uma ambulância do posto de saúde levou Teresa para o hospital público. Pneumonia. Os médicos disseram que era grave, que ela precisava ficar internada. Dona Maria pegou o celular velho de Teresa e ligou para Rafael. Ele atendeu no 3º toque, irritado. "O quê?" A vizinha explicou com a voz trêmula. "Rafael, sua mãe está internada, pneumonia, ela está pedindo por você." Silêncio do outro lado. Depois, uma resposta fria como gelo. "Deixa ela se virar, eu não sou banco." E desligou. Dona Maria ficou parada, olhando para o celular, sem acreditar no que tinha ouvido. Voltou para o quarto do hospital e segurou a mão de Teresa, que estava ligada a soro e oxigênio. "Ele vem, Teresa, seu filho vem." Mas Teresa balançou a cabeça devagar, com os olhos cheios de lágrimas. "Não vem não, Maria, ele não vem." E ela estava certa. Rafael não apareceu. 3 dias Teresa ficou internada, sozinha. Os médicos passavam, checavam a pressão, ajustavam o soro. Enfermeiras perguntavam se ela tinha família. Ela respondia que sim, mas que o filho morava longe. Mentia para não passar vergonha. À noite, quando as luzes do hospital se apagavam e o silêncio tomava conta dos corredores, Teresa segurava um terço nas mãos trêmulas e rezava baixinho. Não rezava pela própria cura, rezava pelo coração do filho. Enquanto isso, Rafael postava fotos num restaurante japonês caro, sorrindo ao lado de Camila. "Vida boa é vida vivida", dizia a legenda. Centenas de curtidas, dezenas de comentários elogiando o casal perfeito. Ninguém sabia que, naquele exato momento, a mãe dele estava num leito de hospital, sozinha, respirando com dificuldade, pedindo a Deus que tocasse o coração do filho. Quando Teresa recebeu alta, Dona Maria a levou de volta para o barraco. O corpo estava fraco, os pulmões ainda doíam, mas ela voltou a trabalhar na semana seguinte. Não tinha escolha, ou trabalhava ou passava fome. Limpou o chão de uma casa grande, com piscina e jardim. A patroa reclamou que ela estava devagar. Teresa pediu desculpas, abaixou a cabeça e continuou esfregando o chão de joelhos. Naquela noite, ela voltou para casa exausta. Sentou no banquinho de madeira, olhou para o céu escuro e sussurrou: "Até quando, meu Deus? Até quando?" O vento frio bateu no rosto dela e ela sentiu que não aguentava mais carregar aquela dor sozinha. Era hora de entregar tudo nas mãos de quem podia mudar o impossível. Era uma sexta-feira à noite. O barraco estava silencioso. Dona Teresa acendeu 2 velas finas e as colocou em cima de uma caixa de papelão que servia de altar. No centro, uma imagem pequena de gesso da Virgem Maria, com um manto azul desbotado e as mãos estendidas. Teresa tinha ganhado aquela imagem da avó, anos atrás, quando ainda era jovem e cheia de sonhos. A imagem tinha acompanhado ela em cada mudança, em cada dificuldade, em cada noite de dor.
Teresa ajoelhou no chão de terra batida. As velas tremulavam na escuridão, jogando sombras nas paredes de compensado. Ela juntou as mãos, apertou o terço velho entre os dedos calejados e começou a rezar. Mas as palavras não saíam. A garganta estava apertada, os olhos ardiam de tanto segurar o choro. Ela tentou de novo, mas só conseguiu sussurrar: Mãe Santíssima. E então desabou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Soluços profundos que vinham do fundo da alma, que sacudiam o corpo inteiro. Mãe do céu, ela disse entre lágrimas, eu não peço riqueza, não peço casa bonita, não peço roupa nova. Só peço que o coração do meu filho amoleça, que ele lembre quem ele era quando criança, que ele lembre quando me abraçava e dizia que me amava. Teresa encostou a testa na imagem fria de gesso e continuou. Eu sei que fui pobre, mãe. Sei que não dei luxo para ele, mas dei amor, dei tudo o que eu tinha. Passei fome para que ele comesse, vendi tudo para que ele estudasse. E agora ele levanta a mão para mim. Ele me bate, mãe. Ele me trata como se eu fosse nada. As lágrimas molhavam o chão de terra. Por que ele me odeia tanto? O que eu fiz de errado? A voz dela era um fio, quase inaudível. Se a senhora apareceu para os pastores, para os humildes, apareça para o meu filho. Mostre a ele que o amor vale mais que dinheiro, que uma mãe vale mais que todas as riquezas do mundo. O vento que vinha de fora parou. O silêncio ficou absoluto. Nem o latido dos cachorros da rua, nem o barulho distante dos carros, nem o rangido das madeiras. Nada. Apenas silêncio. E dentro desse silêncio, Dona Teresa sentiu algo diferente. Um calor suave no peito, uma paz que ela não conseguia explicar. Como se alguém invisível tivesse acabado de entrar no barraco e tivesse colocado a mão sobre seu ombro. Ela não viu nada, não ouviu voz nenhuma, mas soube. Soube que sua oração tinha sido ouvida, que alguém maior que toda aquela dor estava cuidando dela. Teresa adormeceu ali mesmo, ajoelhada, com o rosto ainda molhado de lágrimas, mas com um fio de esperança renascendo no coração despedaçado. E naquela mesma noite, a 300 quilômetros dali, Rafael dormia no apartamento de luxo, sem imaginar que o céu tinha acabado de se mover por causa de uma mãe quebrantada. 3 noites depois, Rafael estava sozinho no apartamento. Camila tinha viajado para gravar conteúdo em um resort no litoral, e ele tinha ficado para resolver pendências do trabalho. A noite estava quente, abafada, sem vento. Rafael tomou banho, colocou um short de seda e se jogou no sofá de couro branco. Ligou a televisão de tela grande, pegou uma taça de vinho tinto caro e começou a assistir uma série americana. Tudo estava normal. O ar-condicionado ronronava baixinho, a cidade lá fora era um mar de luzes pela janela de vidro e Rafael se sentia no topo do mundo. Ele tinha tudo: dinheiro, status, aparência, sucesso. Não precisava de ninguém, não devia nada a ninguém. Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo todas as noites, para acalmar aquela coisa estranha que às vezes incomodava no fundo do peito. De repente, a luz do apartamento piscou. 1 vez, 2 vezes. Rafael franziu a testa e olhou para o teto. Deve ser problema na rede, murmurou, pegando o celular para checar se havia algum aviso da administração do prédio. Nada. A luz piscou de novo, mais forte dessa vez, e então se apagou completamente. O apartamento mergulhou na escuridão. Rafael levantou irritado, xingando baixo. Mas quando deu 2 passos em direção ao corredor, percebeu algo estranho. A escuridão não era completa. Havia uma luz diferente, que não vinha das janelas nem da rua lá fora. Era uma luz suave, prateada, levemente azulada, que brotava do corredor como se alguém tivesse acendido uma vela invisível. Ele parou, o coração começou a bater mais forte. Camila? Chamou, mesmo sabendo que ela não estava ali. Silêncio. Rafael caminhou devagar em direção à luz, com as mãos suando frio. Quanto mais se aproximava, mais a luz crescia, se espalhava, tomava conta do espaço. Não era luz elétrica, não era luz de celular, era algo vivo, quente, impossível a ignorar. Quando chegou à sala de estar, Rafael parou na entrada e ficou paralisado.
A luz vinha do centro da sala, perto da janela de vidro, e dentro dessa luz havia alguém. Uma figura feminina, envolta em um manto azul que flutuava sem vento, com os pés descalços suspensos alguns centímetros acima do chão de porcelanato. O rosto dela era sereno, mas carregado de uma tristeza profunda e amorosa. Os olhos eram escuros, penetrantes e olhavam direto para ele. Rafael sentiu as pernas fraquejarem, o ar ficou pesado, denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu da garganta. Tentou se mexer, mas o corpo não obedecia. E então, com uma voz suave como brisa, mas firme como rocha, a figura falou: Rafael. Ele caiu de joelhos, não porque quis, mas porque algo maior que ele o empurrou para baixo. As mãos tremiam, o suor escorria pela testa, e ele sabia, sem precisar perguntar, sem precisar confirmar, que aquela presença diante dele era a Virgem Maria, a Mãe do Céu. A mesma que sua mãe rezava todas as noites, ajoelhada no barraco de madeira, com lágrimas nos olhos. Maria continuou olhando para ele, e Rafael sentiu que aquele olhar via tudo. Cada mentira, cada empurrão, cada grito, cada vez que ele tinha batido na própria mãe e voltado sorrindo para os amigos. Tudo estava exposto, nu, impossível de esconder. E pela primeira vez em anos, Rafael sentiu medo, medo verdadeiro. A luz no apartamento se intensificou, mas não machucava os olhos. Era uma luz que parecia limpar o ar, que parecia dissolver as sombras não só do ambiente, mas também da alma. Rafael ainda estava de joelhos, tremendo, incapaz de desviar o olhar daquela presença impossível que pairava diante dele. O manto azul de Maria balançava suavemente, como se estivesse submerso em água cristalina. Seus pés delicados, descalços, não tocavam o chão. Maria deu um passo à frente, ou melhor, flutuou um passo à frente, e ficou ainda mais próxima dele. Rafael sentiu o cheiro de rosas frescas, um perfume tão puro que fez seus olhos arderem. Ela inclinou levemente a cabeça, com uma expressão que misturava compaixão e decepção. Rafael, ela repetiu, e dessa vez a voz dele ecoou dentro do peito dele como um sino. Por que você fere quem te amou quando ninguém mais te quis? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta, pesadas demais para sair. Maria continuou, com a voz firme, mas sem raiva. Você bate na mãe que costurou suas roupas com as próprias mãos. Você humilha a mulher que passou fome para que você comesse. Você esconde a origem que te fez quem você é. Rafael começou a chorar, mas não de arrependimento. Ainda não. Era choro de confusão, de medo, de desespero. Eu só queria ser alguém, ele gaguejou com a voz quebrada. Eu não queria ser pobre para sempre. Eu não queria carregar aquela vida. Maria o olhou com uma tristeza tão profunda que Rafael sentiu como se o peito fosse se partir ao meio. E você acha que riqueza se mede em dinheiro? Ela perguntou, com a voz suave como um sussurro, mas penetrante como lâmina. Você acha que ser alguém é esquecer de onde veio? Seu coração está vazio, Rafael, cheio de coisas, mas vazio de amor. Ela estendeu a mão direita, e Rafael viu que havia uma luz suave brotando da palma dela, como se ela carregasse o sol dentro de si. Maria tocou levemente a testa dele com a ponta dos dedos. O toque era quente, reconfortante, mas ao mesmo tempo doloroso, como se cada mentira, cada grito, cada empurrão estivesse sendo queimado, purificado. Vou te mostrar o que você se tornou, ela disse, com uma tristeza materna que partiu o coração de Rafael. E o que você será se continuar nesse caminho. Antes que ele pudesse reagir, a sala desapareceu. O apartamento de luxo, o sofá de couro, a televisão de tela grande, tudo sumiu. Rafael estava caindo, não fisicamente, mas espiritualmente, através de camadas de tempo, de memória, de verdade. E então, de repente, ele parou e viu. Rafael estava de pé numa estrada de terra, sob um céu cinzento e pesado. Reconheceu o lugar imediatamente, a periferia onde cresceu. As casas de madeira compensada, os fios de energia pendurados tortos nos postes, o cheiro de fumaça de fogão a lenha no ar.
Ele olhou para as próprias mãos e viu que eram transparentes, como um fantasma. Podia ver tudo, mas ninguém podia vê-lo. E então ouviu um som que fez seu coração parar, uma mulher correndo e gritando. Virou-se e viu Dona Teresa, 20 anos mais jovem, correndo descalça pela estrada de terra. Ela carregava nos braços um menino pequeno, de 7 anos, enrolado num lençol velho. O menino tremia de febre, os lábios roxos, os olhos semicerrados. Era ele, Rafael, criança. Teresa corria com todas as forças, os pés descalços sangrando nas pedras, o corpo magro tremendo de exaustão. "Aguenta, meu filho, aguenta!" ela gritava entre soluços enquanto seguia em direção ao posto de saúde a 3 quilômetros dali. Não havia ônibus naquela madrugada, não havia carro, não havia ninguém para ajudar. Só ela, sozinha, carregando o filho nos braços como se carregasse a própria vida. Rafael, o adulto invisível, correu atrás dela. Viu quando Teresa tropeçou e caiu de joelhos na terra, mas se levantou imediatamente, limpou o sangue dos joelhos e continuou correndo. Viu quando ela chegou no posto de saúde e bateu na porta trancada, gritando, implorando que abrissem. Viu quando finalmente um enfermeiro atendeu e levou o menino para dentro. Viu Teresa desabando numa cadeira de plástico, chorando de alívio, com os pés ensangrando e as mãos tremendo. A cena mudou. Agora estava dentro de um barraco ainda menor, ainda mais precário. Teresa estava sentada numa cadeira de madeira, costurando a luz de uma vela. Eram 2 da manhã. Ela costurava um uniforme escolar para Rafael adolescente, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. As mãos dela tremiam de cansaço, mas ela continuava, ponto por ponto, com os olhos ardendo de tanto esforço. Rafael viu a si mesmo adolescente dormindo no colchão fino no canto do barraco. E viu a mãe olhando para ele com um amor tão imenso, tão puro, que fez o Rafael adulto cair de joelhos e começar a soluçar. "Mãe", ele sussurrou, mas ela não podia ouvi-lo. Aquilo era apenas uma memória, uma verdade que ele tinha enterrado fundo dentro de si. A cena mudou de novo. Agora estava numa loja de móveis velhos. Teresa estava vendendo a mesa da cozinha, as 2 cadeiras de madeira e o guarda-roupa pequeno que tinha herdado da avó. O dono da loja ofereceu uma mixaria. Teresa aceitou sem reclamar, pegou o dinheiro e saiu. Rafael a seguiu. Viu quando ela entrou numa papelaria e comprou um diploma emoldado para ele, que tinha acabado de se formar no ensino médio. Gastou todo o dinheiro da venda dos móveis num pedaço de papel e vidro, só para que ele tivesse uma lembrança bonita da conquista. Rafael caiu de joelhos de novo, agora chorando descontroladamente. "Eu não sabia, eu não lembrava." Mas a voz de Maria ecoou ao redor dele, suave, mas implacável. "Você não esqueceu, Rafael. Você escolheu esquecer." A visão mudou uma última vez. Agora ele estava no hospital público. Teresa deitada numa cama de ferro, ligada ao soro, respirando com dificuldade. Dona Maria ao lado dela, segurando sua mão. E o celular tocando. Rafael viu a cena como se estivesse dentro dela. Ouviu a própria voz fria dizendo: "Deixa ela se virar, eu não sou banco." Viu Teresa fechando os olhos e as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ele gritou: "Não, eu não sou assim!" Mas a voz de Maria respondeu, agora mais firme: "É exatamente assim que você é." E então a visão se transformou. Rafael viu o presente, viu a si mesmo empurrando Teresa no corredor do prédio, viu ela caindo de joelhos, com as mãos raladas no chão frio. Viu quando ele ria com os amigos, chamando-a de mendiga. Viu Camila zombando dele pelas costas, dizendo para as amigas: "Ele é pobre disfarçado, dá para sentir o cheiro de periferia nele." Viu os colegas de trabalho comentando entre si: "Esse Rafael é vazio, não tem alma." Rafael viu a própria vida como ela realmente era, uma mentira patética construída sobre o sofrimento de quem o amava de verdade. E então veio o futuro. Rafael se viu velho, com 80 anos, deitado numa cama de asilo barato. O corpo definhava, a pele colada nos ossos. Ele gritava por ajuda, mas ninguém vinha. Nem um filho, nem um amigo, nem um amor. Apenas silêncio e abandono. Viu o próprio enterro, um caixão simples, sem flores, sem orações, sem lágrimas. Apenas 2 coveiros suados, jogando terra sobre a madeira velha.
Ninguém chorou, ninguém sentiu falta. Maria apareceu ao lado dele, com o rosto cheio de compaixão, mas também de firmeza. É isso que você quer para sua alma, Rafael, morrer sem amor como viveu? Rafael desabou no chão invisível, gritando com uma dor que vinha do fundo da alma. Não, não, eu não quero isso! Mãe Santíssima, me perdoe, me perdoe! E se essa história está tocando fundo no seu coração agora, talvez seja porque Deus está te mostrando algo que você precisava ver. Escreva amém nos comentários se você sentiu isso. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Rafael acordou no chão frio do apartamento, encharcado de suor. O corpo tremia violentamente, o coração batia descompassado e ele não conseguia respirar direito. Olhou ao redor desesperado. A luz normal do apartamento tinha voltado. A televisão ainda estava ligada, mostrando a série pausada na tela. Tudo estava exatamente como antes, mas ele não estava mais o mesmo. Levantou-se cambaleando, segurando-se na parede e correu até o banheiro. Vomitou. Lavou o rosto na pia com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia segurar a torneira. Olhou-se no espelho e não reconheceu o homem que estava ali. Os olhos estavam inchados, vermelhos, cheios de uma dor que ele nunca tinha sentido antes. "O que eu fiz?", sussurrou para o reflexo. "Meu Deus, o que eu fiz?" Voltou para a sala, caiu de joelhos no mesmo lugar onde Maria tinha aparecido e começou a chorar convulsivamente. Não era choro de medo, era choro de quebrantamento, de vergonha, de arrependimento verdadeiro. Ele viu tudo de novo na mente. A mãe correndo descalça com ele nos braços, a mãe costurando a luz de vela, a mãe vendendo os móveis, a mãe sozinha no hospital. E ele batendo nela, empurrando ela, chamando ela de mendiga. Ele gritou: "Não, eu sou um monstro!" Ele disse em voz alta, socando o chão com os punhos. As lágrimas caíam sem parar, molhando o piso de porcelanato. Ele pegou o celular com as mãos tremendo e desbloqueou o número da mãe. Ficou olhando para o nome dela na tela: Mãe. Uma palavra tão simples, tão poderosa, tão esquecida. Respirou fundo e ligou. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Rafael achava que ela não ia atender e não podia culpá-la. Mas no 4º toque, a voz fraca de Teresa respondeu: "Alô?" Rafael não conseguiu falar, a garganta estava fechada, ele só conseguia chorar. "Alô?", Teresa repetiu preocupada. "Quem é?" "Mãe", ele finalmente conseguiu dizer, com a voz quebrada e quase inaudível. Silêncio do outro lado. Teresa reconheceu a voz imediatamente. "Rafael?", ela sussurrou, incrédula. "Meu filho, é você?" E então Rafael desabou. "Mãe, me perdoa por tudo. Eu sou um monstro. Eu te bati, te humilhei, te abandonei e você nunca mereceu nada disso. Você só me amou e eu te machuquei." Teresa começou a chorar do outro lado da linha. Meu filho, eu te amo, mãe", Rafael disse entre soluços. "Eu te amo tanto e eu vou consertar isso. Eu juro que vou consertar." Teresa chorava tanto que mal conseguia falar. "Eu sempre te amei, Rafael, sempre." "Eu nunca parei de rezar por você." "Eu sei, mãe, eu sei. E suas orações foram ouvidas. A Virgem Maria veio até mim. Ela me mostrou tudo. Ela me salvou de mim mesmo." Eles choraram juntos por longos minutos, cada um segurando o telefone com força, como se pudessem se abraçar através da distância. Na manhã seguinte, Rafael pegou o carro e dirigiu por 3 horas até a periferia onde cresceu. Não avisou ninguém, não postou nada nas redes sociais, apenas foi. As mãos ainda tremiam no volante e o peito estava apertado de ansiedade. Quando chegou na rua de terra batida, estacionou o carro importado na frente do barraco de madeira compensada. Os vizinhos olharam com curiosidade. Alguns reconheceram o menino que tinha crescido ali e agora voltava num carro de rico. Rafael desceu, trancou o carro e caminhou até a porta do barraco. Bateu de leve. Dona Teresa abriu e quando viu o filho ali parado, com os olhos vermelhos e inchados, levou a mão ao peito. "Rafael!" Ele não disse nada.
Apenas ajoelhou na terra batida, bem ali na frente de todo mundo, e beijou os pés da mãe. Os vizinhos pararam o que estavam fazendo e olharam, boquiabertos. "Me perdoa, mãe", Rafael disse com a voz quebrada, ainda ajoelhado. "Me perdoa por tudo que eu fiz, por cada empurrão, por cada grito, por cada vez que eu levantei a mão para você. Eu não mereço seu perdão, mas eu tô pedindo mesmo assim." Teresa chorou, colocou as mãos trêmulas na cabeça do filho e disse: "Eu sempre te perdoei, meu filho, sempre. Levanta daí, vem para dentro." Eles entraram no barraco. Rafael olhou ao redor. O colchão fino no canto, a caixa de papelão servindo de altar, a imagem de Maria com as velas ao redor. Tudo era tão pequeno, tão simples, mas agora ele via com outros olhos. Não era pobreza, era dignidade, era amor, era sacrifício. Ele se ajoelhou de novo, dessa vez diante da imagem de Maria, e rezou em silêncio, agradecendo pela misericórdia que tinha recebido. Nos dias seguintes, Rafael tomou decisões que chocaram todo mundo ao redor. Colocou o apartamento de luxo à venda, cancelou a viagem cara que tinha planejado com Camila. Quando ela ligou perguntando o que estava acontecendo, ele disse a verdade: "Eu estava vivendo uma mentira, e agora eu vou viver de verdade." Camila riu, achou que ele estava brincando. Quando percebeu que era sério, xingou ele e desligou na cara. Rafael nem sentiu falta. Com o dinheiro da venda do apartamento, Rafael comprou uma casa simples, de alvenaria, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal pequeno. Não era mansão, não tinha piscina, mas tinha quintal para Teresa plantar flores com carinho todas as manhãs. Rosas, cravos, lírios. Ela regava cada planta enquanto rezava baixinho, agradecendo a Deus pela segunda chance que tinha recebido com o filho. Rafael acordava cedo, preparava café para os dois e se sentava na mesa simples de madeira para conversar com a mãe antes de ir trabalhar. Conversas que ele nunca tinha tido antes. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre as histórias da infância dele que tinha esquecido, sobre os sonhos que ela tinha guardado no coração durante todos aqueles anos de solidão. E Teresa, pela primeira vez em muito tempo, sorria de verdade. A saúde de Teresa também melhorou. Ela não precisava mais trabalhar como faxineira, finalmente descansava. Os remédios para pressão alta agora eram comprados sem dificuldade. As dores nas costas diminuíram. O corpo, que antes estava curvado de tanto carregar peso, começou a se endireitar novamente. Ela engordou alguns quilos, o rosto ficou menos marcado, e os vizinhos comentavam: "Dona Teresa está até mais jovem." Rafael tinha perdido os amigos falsos. Camila nunca mais deu notícias. Os colegas de trabalho que só o procuravam para festas caras sumiram. Mas ele ganhou amigos verdadeiros. Conheceu pessoas humildes, trabalhadoras, cheias de fé. Gente que não tinha dinheiro, mas tinha coração. Gente que o acolheu sem julgamento, que celebrou sua conversão, que rezou por ele. A comunidade onde Teresa morava ficou impressionada com a mudança. Muitos jovens que seguiam Rafael nas redes sociais, antes cheias de ostentação, agora viam posts diferentes. Fotos dele servindo sopa em abrigos, vídeos dele ensinando informática para crianças pobres, textos sobre perdão, sobre humildade, sobre o valor de uma mãe. E as mensagens começaram a chegar. "Você me inspirou a pedir perdão para minha mãe. Eu também tratava mal meus pais, mas sua história me acordou." Rafael nunca contou publicamente sobre a aparição de Maria. Guardou aquilo como um tesouro sagrado no coração. Mas todos sentiam que algo divino tinha acontecido. As pessoas olhavam para ele e viam não apenas mudança de comportamento, mas mudança de alma. Ele tinha voltado a ser humano, tinha voltado a ser filho. Uma noite de sábado, Rafael estava ajudando Teresa a arrumar a cozinha depois do jantar. Ela lavava a louça e ele enxugava, lado a lado, conversando sobre coisas simples. De repente, Teresa parou, olhou para ele com os olhos brilhando e disse: "Sabe o que eu mais pedi para a Virgem Maria naquela noite que eu rezei chorando?" Rafael parou de enxugar o prato e olhou para ela. "O que, mãe?" "Eu pedi que ela amolecesse seu coração, que você lembrasse de quem você era quando criança, quando me abraçava e dizia que me amava." Teresa segurou o rosto do filho com as mãos molhadas de sabão e continuou, com a voz embargada: "E ela ouviu, meu filho, ela ouviu."
Rafael abraçou a mãe com força e os dois choraram juntos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Naquela mesma noite, enquanto Rafael dormia no quarto simples, ele teve um sonho. Sonhou que estava num jardim cheio de flores brancas, e no centro do jardim estava Maria. Ela sorriu para ele, um sorriso tão cheio de ternura que fez o coração de Rafael transbordar de paz. Ela não disse nada, apenas colocou a mão sobre o coração dele e acenou com a cabeça, como se dissesse: "Agora você voltou a ser meu filho." Rafael acordou com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma paz tão profunda que parecia que o mundo inteiro estava em silêncio ao redor dele. Levantou-se, foi até a sala, ajoelhou-se diante da imagem de Maria que Teresa tinha colocado num cantinho da casa e sussurrou: "Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim." E naquela casa simples, cheia de fé e perdão, a luz de Maria continuava a brilhar, provando que o amor sempre vence o orgulho, que nunca é tarde para recomeçar, e que uma mãe, seja ela de carne ou do céu, nunca abandona um filho. 2 anos se passaram desde aquela noite em que a Virgem Maria apareceu para Rafael. A casa onde ele morava com Dona Teresa tinha se tornado um pequeno ponto de luz na comunidade. Não porque fosse grande ou luxuosa, mas porque ali dentro morava algo raro nos dias de hoje: amor verdadeiro entre mãe e filho. Teresa agora passava os dias cuidando do jardim, recebendo vizinhas para o café da tarde e rezando o terço todas as noites com Rafael ao lado. Ela tinha se tornado uma espécie de conselheira espiritual da comunidade. Mulheres que sofriam com filhos ingratos vinham até ela buscar conforto, e Teresa sempre dizia a mesma coisa: "Não desista de rezar. Deus ouve toda mãe que chora de joelhos. Eu sou a prova viva disso." Rafael continuava trabalhando, mas tinha mudado completamente o rumo da carreira. Saiu da empresa de tecnologia e abriu uma ONG que ajudava jovens da periferia a entrarem no mercado de trabalho. Ensinava gratuitamente, conectava empresas com talentos escondidos, e sempre que via um jovem arrogante, cheio de vergonha da própria origem, ele contava sua história, não com orgulho, mas com humildade. "Eu fui esse cara, e quase perdi tudo por causa disso." As pessoas que acompanhavam Rafael nas redes sociais notaram a mudança radical. Antes ele postava fotos em restaurantes caros, carros de luxo, viagens internacionais. Agora ele postava fotos servindo almoço em abrigos, ensinando informática para crianças pobres, abraçado com a mãe na sala simples de casa. E os comentários mudaram também. Não eram mais elogios superficiais, eram testemunhos. "Você me fez pedir perdão para minha mãe. Eu chorei vendo sua transformação. Sua história me salvou de cometer os mesmos erros." Uma tarde de domingo, Rafael estava sentado no quintal com Teresa, os dois tomando café e vendo o sol se pôr por trás das casas da comunidade. Teresa segurou a mão do filho e disse com a voz suave: "Sabe, meu filho, eu sempre soube que você voltaria. Eu sempre soube que, no fundo, você ainda era aquele menino de coração bom que eu criei. Só precisava lembrar." Rafael apertou a mão da mãe e respondeu: "E eu só lembrei porque a senhora nunca parou de rezar. A Virgem Maria ouviu suas lágrimas, mãe. Ela veio até mim porque a senhora pediu. Eu não mereço esse perdão, mas a senhora me deu mesmo assim." Teresa sorriu, com os olhos cheios de lágrimas boas, e disse: "Esse é o amor de mãe, meu filho. A gente nunca desiste, nunca." Naquela noite, enquanto Rafael rezava antes de dormir, ele refletiu sobre tudo o que tinha acontecido, sobre como estava cego pela arrogância, pelo orgulho, pela mentira, sobre como quase destruiu a pessoa que mais o amava no mundo, sobre como a misericórdia divina o alcançou mesmo quando ele não merecia. E ele entendeu algo profundo. Não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você tenha machucado quem te ama, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há uma mão estendida esperando que você a segure. Se essa história tocou seu coração, se você viu um pouco de si mesmo em Rafael, ou se você é uma mãe que sofre como Dona Teresa sofreu, saiba de uma coisa: você não está sozinho. A Virgem Maria, a mãe de todos nós, escuta cada lágrima, cada oração, cada suspiro de quem sofre em silêncio. E quando você acha que não há mais saída, que o coração do filho está duro demais, que a distância é grande demais, lembre-se, para Deus nada é impossível.
Escreva amém nos comentários se você acredita que ainda há esperança. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para pedir perdão ou para perdoar. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de fé, de conversão e de amor verdadeiro como essa. E se você é filho ou filha, ligue para sua mãe hoje, diga que ama ela, peça perdão se preciso, porque um dia, quando ela não estiver mais aqui, você vai querer ter feito isso. A história de Rafael e Dona Teresa nos ensina que o amor de mãe é o reflexo do amor de Deus, incondicional, paciente, eterno. E nos ensina também que nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. A Virgem Maria não veio para condenar Rafael, veio para salvá-lo, para mostrar que ele ainda podia voltar, que ainda havia tempo. E se você está lendo isso agora, talvez seja porque também há tempo para você. Tempo de consertar o que foi quebrado, tempo de pedir perdão, tempo de amar de verdade. Não desperdice esse tempo, porque a vida é curta, mas o arrependimento sincero pode transformar tudo. Que a luz da Virgem Maria ilumine seu caminho, que você tenha coragem de ser humilde e que você nunca esqueça. O maior tesouro que você tem nessa vida é o amor das pessoas que te amam de verdade. Cuide desse tesouro, honre esse amor e nunca, nunca levante a mão para quem segurou a sua mão quando você mais precisou. Amém.